Fala trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. Nesse vídeo eu vou fazer um comentário a respeito do calendário econômico para a semana de 24 a 28 de janeiro de 2022. Eu sei que de forma geral o trader de varejo não se preocupa muito com elementos macroeconômicos. Eu mesmo demorei muito tempo para me despertar para esse aspecto importante do meu processo de tomada de decisão. Eu não estou dizendo que você deva se tornar um trader fundamentalista. Não, você pode ser um trader técnico. Mas eu acredito que é importante você entender o que está acontecendo e como que os elementos macroeconômicos podem mudar a direção do mercado de forma muito rápida, dependendo da diferença entre a expectativa e a realidade. Então, os elementos macroeconômicos, em muitos casos, né, e uma das formas de olharmos para eles é entender que o mercado, de certa forma, ele tem uma expectativa a respeito do que vai acontecer. E quando essa expectativa ela é frustrada, ou quando o número, né, o elemento macroeconômico vem diferente daquilo que se esperava, isso pode causar uma distorção no mercado e o ajuste repentino ou muito rápido, intenso, das posições de traders institucionais devido aos números macroeconômicos pode causar uma volatilidade diferenciada, pode representar oportunidade ou ameaça para você, dependendo do que você saber o que você está fazendo ou não. Então, durante esse ano, como eu vou te trazer um vídeo por dia, eu decidi que o vídeo do domingo vai ser o calendário econômico comentado, aquilo que eu vejo como notícias importantes que podem afetar as suas operações. Com isso, eu espero despertar em você um pouco mais o gosto, né, para análise macroeconômica, para você começar a entender os indicadores macroeconômicos, como que eles se relacionam e como que eles podem te ajudar a entender o mundo à sua volta, tá? Então todo domingo eu vou te trazer esse calendário econômico comentado para te ajudar nesse sentido, para você se preparar para a semana que vem e que você talvez comece a estudar macroeconomia e que você possa desenvolver essa visão um pouco mais apurada aí do mercado de forma geral. Beleza? Bom, vamos para o calendário econômico. Eu separei aqui aquilo que eu vejo como as principais notícias. É claro que são muito mais, mas eu gosto de fazer uma listinha para já deixar claro para você. Isso pode te ajudar. Então no domingo, é domingo aqui no Brasil, isso aqui é o horário de Brasília, tá? Basicamente seguindo o dia de Brasília. No domingo nós temos PMI de serviços para o mês de janeiro para o Ien. A última leitura foi em 52,1 por 52,1, tá? O que é o PMI de serviços? O PMI, basicamente, de forma geral, é o índice de compra, o índice de confiança do gerente de compra, ou índice de compra dos gerentes das empresas, tá? Para você entender, imagina uma grande empresa, ela tem um setor de compras para comprar produtos e etc, para que eles possam, se você fabrica celular, por exemplo, né, vamos pegar uma Apple da vida, ou se você fabrica carros, pegar uma Ford, qualquer outra empresa, o gerente de compra ele precisa se programar para os próximos, ele não pode pensar no dia de hoje, né? Se ele estiver faltando matéria-prima para o dia de hoje, ele já travou a produção dele. Então ele precisa pensar para os próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses e etc. Então esse índice de compras, ele basicamente mede qual que é a confiança, qual que é a perspectiva do empresário, qual que é a perspectiva da empresa, se ele está comprando mais, menos produtos do que aquilo que ele comprava e como é que está a perspectiva dele no futuro. Uma leitura acima de 50, como aqui está 52, foi a última leitura, de forma geral, é claro que a gente precisa ver mais detalhes a respeito disso, mas uma leitura acima de 50 tende a mostrar que a economia está expandindo, a economia está bem. Ou seja, mais de 50% dos entrevistados, dos gerentes de compra, estão otimistas, vendo que vão aumentar, pedir mais, comprar mais matéria-prima, contratar mais pessoas, aumentar sua cadeia de produção, melhorar seu processo de logística e tudo mais, tá? Portanto, o PMI é um indicador extremamente importante porque nos ajuda a ter uma perspectiva de qual que é a visão do futuro pela ótica do empresário. É isso que você precisa saber. Um número acima de 50 geralmente mostra situação de economia em expansão. Abaixo de 50 mostra economia em contração, tá? Então, mas é claro que a coisa não é tão simples assim. Porém, a gente pode começar, né, a pensar o PMI desse formato. Depois a gente precisa também ver se esse número está aumentando ou diminuindo de acordo com as últimas leituras. Mas aí eu deixo para você fazer essa pesquisa, tá? Na segunda-feira nós temos 3 PMIs para a Libra, para o Euro e para o Dólar. PMI composto, PMI industrial e PMI do setor de serviços. Para a Libra, para o Euro e para o Dólar. Então segunda-feira é possível que seja um dia um pouco mais movimentado do que normalmente é. Segunda-feira costuma ser um dia bem tranquilo, bem de boa,
mas essa segunda pode ser que seja um pouco mais movimentado. Eu vou operar normalmente na segunda-feira, sem qualquer tipo de alteração, tá? E na segunda-feira também temos o IPC, é o Índice de Preço ao Consumidor para o dólar australiano. O Índice de Preço ao Consumidor, basicamente o IPC, né, ou CPI, Consumer Price Index, a sigla em inglês, ele mede a variação no preço de bens, produtos e serviços de acordo com cestas pré-determinadas para entender como é que está o consumo através da perspectiva do consumidor. O consumidor compra cenoura, compra carne, compra sabão, compra, sei lá, qualquer outra coisa, né? De um mês para o outro, esse preço desses produtos pode variar. Se de certa forma essa cesta, né, de produtos se aumentar ou se diminuir, isso pode mostrar para a gente inflação ou deflação. No caso do dólar australiano, a última leitura foi 0,8%, e a expectativa é que essa leitura agora seja de 1%, ou seja, um pouquinho de inflação aí na Austrália com relação ao quarto trimestre. Tá? Só para você entender, muitos indicadores são feitos a leitura através de trimestres. Então, Q4 aqui é o quarto trimestre, que é outubro, novembro e dezembro. Beleza? Bom, na terça-feira nós temos um indicador bastante importante, que é a confiança do consumidor para o dólar. Aqui basicamente é uma visão de uma perspectiva através uma perspectiva do futuro, né, daquilo que pode acontecer, através da ótica do consumidor, das famílias. As famílias representam aí em torno de 2/3 de tudo que é gasto em uma economia, mais ou menos, tá? 60% a 66% de tudo que é gasto na economia é quem consome, quem gira isso são as famílias, somos nós. Portanto, entender se a confiança do consumidor está boa ou se está ruim é extremamente importante. Eu quero te mostrar um dado aqui, só para você acompanhar comigo. Aqui, deixa eu ver, cadê confiança do consumidor? Está por aqui. Aqui, confiança do consumidor para o dólar. E a gente pode observar, rapidamente, aqui nós temos o gráfico, tá, desse indicador macroeconômico. Então a gente pode ver julho de 2018, ó, estava nesses níveis. Tá? Quando foi em julho de 2020, caiu, né, diminuiu bastante, né, o começo da pandemia. Depois subiu de novo, caiu, agora começou a subir nas últimas leituras. Tá? Da mesma forma que a gente pode ler um gráfico de um par de moeda, nós podemos ver também os indicadores macroeconômicos. Agora olha só comigo que interessante como é que ficou a confiança do consumidor lá em 2008. Você consegue ver a diferença gritante? Olha, em 2008 o índice de confiança do consumidor foi, cara, lá quase zero, né? Aqui a leitura mínima aqui é 20. Então foi muito baixo, tá? Depois veio aumentando, o Covid caiu, mas é importante a gente perceber que isso aqui, essa queda que fez por causa do Covid, não chega nem perto dessa queda que teve aqui, né? O ponto mais baixo. Tá? Então é importante a gente entender o ciclo econômico e não somente a gente ficar olhando para o número. Vem mais alto do que esperado, logo o dólar sobe ou cai, etc. Não necessariamente isso. Tá? Então o meu convite é sempre para que você não fique somente na parte superficial da notícia, mas que você procure entender o que está acontecendo. Continuando, deixa eu pegar aqui a minha tabela. Muito bem. Na quarta-feira temos feriado para o dólar australiano. Tá? Então, enfim, feriado, eu sempre coloco feriado. E aqui nós temos na quarta-feira é o seguinte, antes de mais nada, você pode ver que eu coloquei aqui taxa-alvo de fundos Fed. É muito importante a gente pensar nisso. Na quarta-feira eu não vou operar. Tá? E daqui até quarta-feira, né, segunda, terça e quarta, eu vou enxugar as minhas operações que eu estou posicionado nesse momento para que o lote fique pequeno e eu consiga suportar. Por quê? Porque quarta-feira tem decisão de taxa de juros para o dólar americano. E existe uma real possibilidade de que essa taxa de juros aumente na quarta-feira. Tá? Eu acredito que sim. Eu penso aí que em uns 60% a 70% de chance de aumentar a taxa de juros para o dólar na quarta-feira. Taxa de juros, o dia que tem taxa de juros nos Estados Unidos eu não opero. Beleza? Eu não opero. Por quê? Porque a taxa de juros dos Estados Unidos, do dólar, é o elemento econômico mais importante do planeta, da história do planeta. Então, a gente precisa entender isso, né? Porque a grande volatilidade não vai, se mudar a taxa de juros, ou mesmo que não mude a taxa de juros, tá? Tem outras coisas importantes aqui também, né? Tem a declaração do FONC. Quando sai essa notícia, declaração do FONC, taxa de juros, coletivo de imprensa, etc., não somente as moedas que tem o dólar, mas qualquer moeda, todas as moedas, todo o mercado, ações, índices, tudo movimenta muito, fica extremamente volátil.
Tá? Se aumentar a taxa de juros para o dólar, muito provável que o dólar vai subir bastante, vai entrar em uma tendência de alta. Ok? Então só um adendo. Na quarta-feira temos venda de casas novas para dezembro. Né? A última leitura foi 744 mil e essa leitura se espera que esteja em 760 mil casas novas durante o mês de dezembro. Relatório de política monetária do Banco do Canadá, coletivo de imprensa do Banco do Canadá e decisão de taxa de juros para o Banco do Canadá. Aqui está errado os números, aqui está uma questão de formatação. Deixa eu ajustar por aqui. 0,25 e aqui também a porcentagem. Aqui é 0,25. Colocamos aqui mais 2. Muito bem. Então, a decisão de taxa de juros para o Canadá está em 0,25 e se espera que se mantenha em 0,25. Eu acredito que vai se manter estável a taxa de juros do Canadá, tá? E depois nós temos declaração do FONC. O FONC, o que é o FONC? FOMC. É o comitê, o conjunto, o grupo de pessoas que eles sentam-se a cada 45 dias, se eu não me engano, para decidir ou para discutir as políticas monetárias para o dólar ao longo dos próximos meses. São eles quem decidem se vai aumentar a taxa de juros do Banco Central Americano ou não. Então, aqui no Brasil nós temos o Copom, lá se chama FONC, tá? Então, tem a declaração do FONC, muito importante, porque nessa declaração ele vai dizer qual que é a perspectiva macroeconômica para o futuro, como é que está os objetivos em termos de controle de inflação, como é que está os objetivos com relação à retomada da atividade econômica pós-Covid, se os estímulos financeiros foram suficientes ou estão sendo suficientes para combater a situação da pandemia e etc. Como é que está o emprego e o que eles esperam daqui para frente. Tem os votos de cada participante, se vota para aumentar, para segurar a taxa de juros, tá? E aí nós temos a taxa de juros para o dólar. Está atualmente em 0,25, deixa eu te mostrar por aqui. Voltando para cá, quarta-feira, e eu quero te mostrar isso aqui, que isso aqui é muito importante, tá? Tem que entender. Olha só, em dia 3 de março, a taxa foi cortada para 1,25, 3 de março de 2020, tá? Então a taxa de juros estava antes, olha lá, em 2019, em 2,5, e veio baixando. Quando foi aqui, está em 1,75, dia 3 de março caiu para 1,25, e aqui foi o grande choque no mercado, dia 15 de março de 2020. Houve um corte emergencial fora da agenda macroeconômica, porque eles têm um cronograma a seguir. Fora do cronograma, somente 12 dias depois de ter cortado, no dia 3 de março, 12 dias depois, no dia 15 de março, eles cortaram a taxa de juros de forma emergencial de 1,25 para 0,25, um corte de 100 bips ou 1%. Né? Então, isso aqui foi um elemento muito importante. E ela se manteve estável até agora. Chegou-se a cogitar sobre taxa de juros negativa, mas não foi implantado nada disso. E agora eu particularmente vejo que a taxa de juros pode começar a subir. Só para você ter um panorama a respeito da taxa de juros, aqui a gente pode ver o cenário entre 2008 e 2016, alguma coisa assim, tá? Então em setembro de 2008 caiu bastante, veio diminuindo e se manteve em 0,25, que basicamente é a taxa que eles mantêm aí em situação de crise. Okay? Então veio diminuindo a taxa de juros, eles estavam aumentando, né? Começou a crise de 2008, eles cortaram para 0,25. Depois eles fizeram uma escadinha, começaram a subir lentamente para não assustar muito o mercado, as pessoas e etc. Então subiu para 0,5% e se manteve em 0,5% durante bastante tempo. Depois isso subiu 2 reuniões, né? Depois subiu mais 2 reuniões, subiu uma e manteve outra estável, depois subiu uma e manteve mais 3 estáveis e assim por diante. E quando foi no Covid, cortou. É possível, e aqui é a minha projeção, tá? É possível que o Banco Central, eu acredito que isso vai acontecer em 2022, 99% de certeza, mas é possível que o Banco Central comece a subir taxa de juros já, agora, na próxima reunião do dia 26, e faça uma escadinha mais ou menos parecida com essa. Talvez, né, sobe a taxa de juros em uma reunião, passa a próxima reunião sem aumentar, na seguinte aumenta de novo, mais ou menos o que fez aqui no começo, tá? Aumenta numa reunião, na outra mantém estável, aumenta numa reunião, mantém na outra estável. E a gente pode ver o passo que foi aumentado, né? Aqui teve um aumento de 0,25, depois um 0,25, 0,25, tá? Então eu particularmente, aqui é minha opinião, Diógenes, eu acredito que o Banco Central americano vai subir a taxa de juros de 0,25, que está nesse momento, para 0,5%, 0,5%, mais ou menos o que foi feito aqui
em dezembro de 2015, tá? Porque a inflação nos Estados Unidos realmente está começando a preocupar bastante e a inflação mais alta dos últimos 40 anos. Tem coletiva de imprensa do FONC, muito importante também, é inglês, né? Mas se você conseguir acompanhar é importante. Depois, à noite, tem o índice de preço do consumidor para a Nova Zelândia. Aqui chama atenção porque a última leitura foi de 2,2% e a expectativa é que isso diminua para 1,2%. Se esse for o caso, né, a gente está com a inflação na Nova Zelândia estando sob controle, o dólar neozelandês pode se desvalorizar um pouco. Tá? Quinta, temos o PIB para o dólar, né, a última leitura foi 2,3%, agora a expectativa é 2,54%, é 5,4%, desculpa. E os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que a leitura da quinta-feira passada foi 286 mil e agora se espera em 255 mil. E no sábado temos PMI industrial composto Caixin Pro e Yuan chinês, beleza? Na quarta-feira eu recomendo que você diminua os seus lotes se você for operar, tá? Tome cuidado porque a volatilidade que pode acontecer no mercado pode realmente te causar problemas se você estiver mal posicionado. E eu espero que você tenha uma excelente semana. Lembrando que amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa live de trading ao vivo. Às 10 horas da manhã, você vai poder operar ao vivo comigo, ver minhas operações, minhas compras, minhas vendas. Vou te explicar por que eu estou entrando em cada posição. Vou te explicar o meu gerenciamento de risco. Você vai ver tudo isso na prática, você vai ver os meus resultados e se aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, funciona de fato ou não. Tá? É muito importante juntar essas duas coisas, né? Aquilo que se fala e aquilo que se faz. Eu espero que você tenha uma excelente semana. Fica com Deus. É um vídeo por dia durante esse ano. Então, se você tiver alguma dúvida, algum conteúdo que você gostaria que eu falasse, deixa para mim nos comentários. Eu vou tomar nota disso e eu posso fazer um vídeo para você a respeito desse assunto que seja a sua dúvida ao longo desse ano de 2022. Um forte abraço, fica com Deus. A gente se vê na live amanhã. Até mais.